Gente, eu de novo, porque não deu certo de fazer no perfil da Dual Travel, então a gente vai voltar para fazer aqui no meu perfil. Ine aqui e Vi, tô só te esperando, gato. Ai, Pronto. agora vai, caramba. Agora Muito estranho, muito estranho, muito estranho, muito estranho. Vi, olha que engraçado, porque na hora que você me aceitou, foi. Aí, tipo, apareceu você, a tela metadinha. Aí eu falei, ai, agora vai dar certo. Aí não deu, não deu. Não, tudo, Hello! tudo bem. Hi, everyone. Are you all Então, good? pois é, hi everybody. E Mas, aí, Vi, miga, mas agora deu. Depois eu deu. acho uma forma de te mandar, eu posto no meu feed, e depois você vai lá Tá. e E copia para o gravo. seu, sei lá. Tá. Não, Isso, beleza. acho que Fica dá. tranquilo. Acho que o mais importante é a gente conseguir passar o conteúdo pra galera. Sim, E Vi, é isso. é isso, meu querido. Mas obrigado por tudo, obrigado por estar aqui, por você ter aceito o Imagina, meu convite de falar da Lau. Você imagina, sabe Vi. que a É Lau um é a nossa prazer para escola mim. favorita. Eu sei que vocês gostam bastante. E sabe uma coisa que é legal? De ver o entusiasmo das pessoas falando de como você fala da escola para eles. Então, é muito legal, É, é muito eu, bacana. eu sou apaixonada por todos os destinos, mas você sabe que o meu coração é de Cape Town. Eu Ah, amo que a são é demais. estrutura da escola de lá, eu amo a metodologia de vocês. Quando eu tive o prazer de conhecer, fui muito bem recebido. Todos os nossos estudantes, você sabe que a gente nunca teve problema com absolutamente nada, 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 nada. E eu acho que o mais legal daquela escola é você ter a oportunidade de morar, né? A acomodação Gente, sendo na escola e tem café né? da manhã incluso e tem frutas Tudo. disponíveis Ah, é disponível para muita os coisa. alunos. Vini, isso é coisa que a gente vai falar, né, É ao longo verdade. da live. Então, assim, eu fico muito feliz que você, né, ó, você vê o Fábio tá falando ainda, eu fico muito, muito, muito feliz de você comentar isso e lembrar, né, disso tudo, porque é importante quando você passa para os alunos, eles saberem desses diferenciais, dessas coisas que a gente tem, e que Uhum, para eles conta muito, né? Então, eu conta. amo demais todas as escolas. Eu tive a oportunidade de, né, de estudar também nas escolas da Lau, mas Cape Town realmente é um destino que sempre fica mais marcado no nosso coração, acho que Fica. pela vibe da cidade, tudo, né, Vi? É, exato. Mas, bom, vamos começar, né, Vini? Me Vamos! apresentar para quem não me conhece. Bom, gente, eu sou a Érica, representante da Lau. Eu trabalho cuidando do mercado brasileiro e dando suporte para a América Latina, para as nossas agências parceiras, né? Eu tenho já 5 anos como representante da escola, completos agora em julho, e muito feliz, né? Em Uhum, trabalhar na representação de uma escola tão bacana, tão renomada, né, Vi? Então, eu fico uhum. bem satisfeita de ter iniciado a minha carreira, né, no mundo da educação internacional, representando uma instituição tão legal. E a Lauve, para quem não conhece, a grande maioria tenho certeza que já ouviu falar, principalmente quem está aqui no meu perfil, porque eu estou sempre colocando coisas mesmo no meu perfil pessoal da escola, porque realmente é uma coisa que faz parte da nossa vida, né? Mas ela É. é uma instituição que já está no mercado há mais de 40 anos, né, Vini? Então são Uhum. longos anos de história, de experiência no ensino do inglês para estrangeiros, e uma escola que cresceu, né? Iniciou em Torbay, na Inglaterra, que é um destino que eu sempre falo muito, sempre puxo muito, né? Ai, obrigada, André, meu querido. E é uma escola assim quando começou era um destino não tão conhecido, né, Vini? Uma escola no Uhum. interior da Inglaterra, uma parte que nem todo mundo conhece turisticamente falando, mas é um destino que deu certo e que ao longo desses anos a instituição foi crescendo, crescendo, e hoje a gente tem aí algumas opções de escolas, né? A Uhum. rede Lauvini, antes da pandemia,
a gente tinha diversas opções de destinos, com partners e tal. Agora, pós-pandemia, todo mundo modificou um pouquinho, né? Todo mundo sabe dessas dificuldades. Então, a gente vai permanecer com 3 destinos, assim, oficiais, né? Que são as nossas escolas principais, que vocês já conhecem, que é Londres, Cape Town e Torbay. Então, são 2 destinos na Inglaterra, mais o destino de África, que a gente está falando aqui, que é um destino, né, que a gente vai explorar bastante nessa live. Então, para todo o público adulto, Vini, então, o que é legal da Lau, falando da instituição, né? Que a gente consegue receber todos os perfis de cliente. Quando eu falo todos os perfis, às vezes a galera fica aí se perguntando, né? Tá, vamos lá, vou estudar nessa escola, fazer um intercâmbio na Lau. Eu tenho, sei lá, 15 anos, eu posso estudar? Pode estudar, porque a gente tem os programas de juniors, né, Vini? Então, a Lau, ela recebe tanto para o público que a gente chama de young learners, né, que são os adolescentes, para fazer os programas de verão e inverno, então são épocas específicas do ano, a gente tem julho e janeiro, tá? E a gente tem... Isso em todos os destinos, né? Em todos os destinos, Torbay, Londres e Cape Town. Tá? A única diferença é que no UK a gente só tem opção para adolescentes em julho, só no verão, né, deles. E já em Cape Town a gente já tem opção nas 2 épocas do ano, que é janeiro e julho, tá? Então isso é legal para os adolescentes que queiram viajar, que queiram fazer programas teens. E para quem tem a partir de 16 anos, Vini, pode participar já dos nossos cursos regulares, que é o curso para adulto, tá? Então, assim, a partir de 16, sem limite de idade, porque às vezes as pessoas perguntam, né? Tem idade certa, eu já sou 50 a mais, 60 a mais. Gente, a gente tem alunos de 70 anos, né? Que estudam com a gente. Um dos nossos pilares do World Travel é voar é para todos, não tem idade. Exato, né? Não tem idade, não tem, assim... Gente, decidiu ir quer ir com a família, quer ir sozinho, não tem perfil específico. Eu acho que o intercâmbio está aí aberto para todos, né, Vi? E ela é uma escola muito, muito aberta nesse sentido, muito flexível nesse sentido, né, de receber todos os públicos. E quando a gente fala no sentido de programas, Vini, estou aqui meio que seguindo o nosso roteirinho, assim, mas numa explicação mais prática, né? Sim, porque a gente também não tem muito tempo, porque senão a gente fica aqui o dia inteiro. Porque a gente perdeu, né? E aí o que eu te falo, assim, no sentido de programas, a Lau também é uma escola completa. Por quê, Vi? A gente começa sempre falando dos cursos regulares, né? Para o público adulto. Então, se você tem aí, a partir de 16 anos, a galera 20 mais, 30 mais, 40 mais, enfim... Ó, a Camila tem 39 e já fez 2 intercâmbios. Ela quer viajar de novo. Maravilhosa, Camila. Linda. É isso. E é isso que a gente vai falar aqui na live, né? Eu acho que, assim, você faz o primeiro e aí você quer sempre estar fazendo de novo. Às vezes você está terminando. O intercâmbio é diferente de você fazer turismo, né? Super. Porque super. Eu sempre falo do destino. O que você vivencia, o que você se permite fazer no intercâmbio, normalmente numa viagem de turismo você não faz. Não faz. Né? Você fica mais preso ali, parece que você não tá aberto para conhecer outras pessoas, para vivenciar outras culturas. No turismo parece que você se fecha um pouco mais, né? E no intercâmbio parece que você já vai com a cabeça preparada mesmo para explorar, para abrir os horizontes de verdade mesmo. Exatamente. Mas falando dos programas, Vi, voltando, né? A gente sempre começa falando do General English, do inglês regular mesmo, que é para todos os perfis de idade, para todos os perfis de público a partir dos 16 anos. Mas são cursos que ele tem um nível de inglês para todos os níveis. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas eu não falo inglês, o meu inglês é básico, eu posso ir? Pode fazer um curso regular de General English. Mas eu já falo inglês, mas preciso aperfeiçoar, preciso melhorar um pouco mais. Então, os cursos, eles vão desde o nível básico até o nível avançado, né? E aí... esses cursos regulares são cursos com 20 horas semanais, então os alunos estudam de segunda a sexta, normalmente no turno da manhã,
E eles conseguem aí programas de no mínimo uma semana até, aí vai depender da quantidade de semanas liberada no destino em relação a Isso, visto, essas visto. coisas, né? Uhum. Mas dá para fazer no mínimo uma semana. Claro, a gente sempre indica 2 semanas para conseguir absorver um pouco, né, Vi, conseguir curtir um pouco do intercâmbio, mas tem É. cliente que às vezes, eu só posso fazer uma semaninha, eu quero fazer uma semana de curso e viajar outra semana, então dá para fazer no mínimo uma semana. E às E vezes aí a até gente a tem... empresa acaba pagando, né? Só tem uma semana mesmo Exato, dá para e é isso. fazer. E o legal é que também Exato. dá para pegar uma carga horária mais alta, né? A gente vai falar um Também. pouquinho mais para frente, mas tem alguns cursos mais especializados, né? Que a Exato, escola Vi. Então, oferece, então dá para. dá para fazer. Exatamente isso que eu ia falar agora. A gente tem esse curso regular de 15 horas, ele é o curso para aquela pessoa que está buscando, sim, aprimorar o idioma, é o Everyday English que a gente fala, né? O inglês que não é específico, é para cotidiano mesmo. E tem o curso intensivo, Vini. O intensivo, ele tem a parte do General English também, mas ele tem uma carga horária mais extensa, são 22 horas e meia por semana. Então, o aluno estuda manhã e tarde. E o curso intensivo, ele é um curso mais indicado para a galera que quer abrir um pouco mais a parte de desenvolvimento comunicativo, porque as aulas da tarde, elas são focadas exatamente para desenvolver a habilidade de fala, de comunicação. Né? Então, Uhum. se a gente pensa assim, como são divididas as aulas, né? No curso regular de 15 horas, o professor, dentro desse primeiro período, ele tenta trabalhar as 4 habilidades, né? De Uhum. compreensão, de leitura, gramática Escrita. e escrita. E a fala também no momento dessas 15 horas. Mas no curso intensivo, a gente indica mais para aquela pessoa que está, não, Vini, eu preciso falar, eu entendo que as pessoas falam, mas eu não consigo me comunicar, né? Acho que Uhum. o brasileiro, na verdade, tem muito isso, né? Ah, É, eu leio, eu entendo, mas na hora que eu tenho que falar, eu não consigo. Então, o curso intensivo, ele é bem indicado para essas pessoas, tá? legal. E outra Uhum. coisa muito legal da Lau, Vini, é no sentido de a gente ter outras opções de cursos específicos para quem já fala inglês. Então, às vezes você tem um cliente que tem, Vini, eu já tenho um inglês intermediário, já me comunico, já falo, mas eu queria focar em uma área específica. Então, aí a gente tem os cursos específicos. A gente Uhum. tem curso específico de inglês para direito, de inglês para marketing, para turismo, para viagem, hotelaria. Então, assim, aquelas pessoas que, eu trabalho numa recepção de hotel e eu preciso inglês, né, para atendimento ao cliente, comunicação com o cliente, com o público, a gente tem esses cursos específicos, né, aí Os cursos direito, enfim. específicos, ele tem uma duração mínima e máxima? Tem, Vini. Os Tem? cursos específicos, os alunos podem fazer mínimo uma semana e no máximo 7 semanas, Legal. tá? Então, Tá. normalmente são cursos, a grande, tem alguns que são mais extensos, né? Por isso eu falei 7, mas tem alguns que eles terminam com 4 semanas, o máximo. O conteúdo Tá. se passa em até no máximo 4 semanas. Então, vai Legal. depender do curso, mas de 1 a 4 ou de 1 a 7, Tá. dependendo, E aí tá? também já é para quem tem inglês um pouquinho mais avançado, né? Isso que eu ia falar. Diferente dos outros cursos regulares, Vini, o intensivo e o General English, que qualquer pessoa pode fazer, e eles começam qualquer segunda-feira, não tem intakes específicas, já os cursos específicos, eles exigem que o aluno tenha, no mínimo, o B1, que é o intermediário dentro Uhum. da grade de classificação do quadro europeu, e aí eles precisam, antes de fazer a matrícula, Vi, fazer um teste de nivelamento com a gente, né? Porque normalmente os alunos regulares, eles são testados nos cursos regulares quando eles chegam na escola. Então, para a Uhum. gente colocar numa turma de acordo e tal. Já os alunos que optam por fazer um curso específico, eles precisam ser testados antes para a gente ver se realmente ele tem o nível mínimo exigido para poder participar desses cursos, que é o B1, um inglês intermediário, tá? Uhum. Não é Tá. um big deal, né? Assim, não é uma coisa difícil. Acho que a maioria das pessoas tem um nível, né, mais ou menos intermediário. Então, a gente exige isso para que o aluno, porque ele vai aprofundar no curso em temas específicos ali da área. Então, a gente não vai ensinar para ele o inglês, já precisa ter a base É. do Ele inglês precisa.
Não para vai ser uma trabalhar o aula, tipo, específico. que vai trabalhar todas as habilidades, né? Tipo, escrita, Não, não. gramática. Vai ser uma É, imersão naquilo realmente do que você está naquele buscando, né? assunto específico que ele escolheu, né? Então, a gente vai falar de marketing, né? Ai, desculpa, gente, os cachorros aqui, ó, live de casa. Então, assim, eles pegam o específico mesmo dentro da área do marketing, né? Então, os termos em inglês para a área de marketing, uma apresentação. Então, tudo dentro da área, mas em inglês. Então, isso que é Legal. legal. E E aí, Vini, o a gente legal tem também. também, o que, dependendo de quanto tempo a pessoa for ficar, né? A gente consegue até combinar, né? Dependendo do destino também, quanto tempo a pessoa vai Isso que eu ter. ia falar também. A gente combina um pouquinho do Exato. inglês, né? Para atingir o nível. E aí depois começa a fazer o inglês específico. Exatamente, Vi. É isso. Ele pode fazer. Tem gente que normalmente o que, que as pessoas fazem, Vi? Vão antes, né? Faz um pouquinho do General English para dar uma Destravar. reativada aí, né? Uma Uma destravada, desenferrujada. uma desenferrujada e depois eles vão continuar com a parte específica, tá? Uhum, tá. Então, essas opções do inglês para direito, inglês para medicina são bem legais. A gente tem também, Vi, inglês na área para quem quer fazer voluntariado Ah, também, tá? Então, se o aluno quer combinar o curso de inglês com o projeto voluntário, dá para fazer em Cape Town também, legal. tá? É Uhum. muito bacana porque tem projetos com as áreas sociais, tem projetos que eles podem fazer com animais também nas reservas, então também dá para combinar. E tem as certificações internacionais, né, Vini? Quem quer fazer preparatório para os exames Cambridge, a gente tem. Quem quer fazer preparatório para o IELTS, a gente tem também. Então é legal para quem está buscando aí também, às vezes, um certificado internacional, dá para estudar lá fora, dá para se preparar, e aí a gente indica, a gente não é test center autorizado, mas a gente indica os Legal. locais também, aonde os alunos podem fazer as provas, tá? O bom de você fazer um IELTS, um TOEFL, enfim, né, as certificações, é que já fica ali comprovado, né? E muitos deles duram até 2 anos ou até não tem nem validade, Super. né? Então é Exatamente, interessante. exatamente. É interessante, às vezes a pessoa quer fazer uma faculdade fora, né, Vini? Exato. As faculdades exigem, né, a pontuação IELTS ou TOEFL, então é importante. Se você coloca uma certificação Cambridge, por exemplo, no seu currículo, isso eleva super também. Oi, Com Anderson. certeza. Oi, Anderson. O currículo da pessoa, né? Então eu acho que é importante as pessoas se prepararem também, porque às vezes não adianta você só falar eu tenho, né? O inglês, às É. vezes as empresas exigem, né? Você tem uma certificação e tal, então é Né, E eu bacana, ainda acho mais quando você que faz lá fora. e eu acho que cada vez mais isso vai ser mais corriqueiro, né? Porque eu acho que a situação do Brasil que a gente está, o inglês vai ser tipo o mínimo, né? Então, Sim, daqui a pouco já é, você. né, Vini? Já é, Eu mas eu acho que, acho que na vai ficar verdade, mais. assim, hoje em dia, antigamente, eu me lembro mais ou menos na minha época de estudante e tal, o diferencial nosso, ou o objetivo a gente tinha que ter era uma faculdade, uma É, graduação, né? Aí depois veio o inglês como uma obrigatoriedade de qualificação. Hoje em uhum, dia, inglês e faculdade é mínimo, você é o tem que mínimo. ter, né? Aí eles vão, tá, mas e o que mais? Ah, você fala espanhol? Ótimo, agrega. Você fala alemão? Você fala francês? Então, sempre vai ter esse plus, né? Então, é Exato. importante as pessoas, sim, terem, né, para se diferenciar no mercado e para buscar novas oportunidades. Até isso a gente fala, Vini. Tô pensando naquela listinha, né, que você me passou. Eu tava Dos cinco, pegando aqui né? para ver se a gente não tá esquecendo de nada. Pois é, não, eu tô aqui com ela, ó. E aí, gente, por que que eu tô falando da listinha? O Vini me mandou uma listinha e ele me pediu para listar, né? Cinco, ó, vamos lá. São cinco. Quais são os 5 benefícios de se estudar inglês no exterior, né? Então, É, isso a gente fala, gente, é vantajoso fazer o intercâmbio? Super, eu acho que não tem coisas negativas, né, de se não. fazer um intercâmbio, gente, não tem. Né? E aí, fazendo a listinha do Vini, que eu fiz a lição de casa, né? Então, primeiro que eu acho que assim, quando a primeira coisa, Vini, é a forma como você. Oi, Renan, olha quem tá aí, Vi.
O A Renan primeira tem... coisa foi outra apaixonada de Cape Town, viu? Outra É, apaixonada de Cape eu Town. vou fazer uma live com ele e vamos falar de Cape Town. Ai, eu não vou perder, não vou perder. Gente, Mas vamos lá, eu acho que. deixa eu só contar uma história Conta. dele e também de uma outra cliente que inclusive está na brochura da Lau, a O, Letícia. ó, o Renan é garoto propaganda, eu já falei Sim, pra ele. Da é. Lau. Eles saíram, eles foram fazer uma viagem, aí a Lau, a escola pediu para eles tirarem fotos e tal, e aí eles ganharam, tipo, não sei quanto tempo, não lembro dizer, acho que ele vai poder falar, mas ele ganhou um tempo a mais para poder fazer as aulas. Sério, a Ô, Letícia, gente, nossa cliente, está na brochura da Lau. Quando vem alguém, eu falo, gente, olha, essa maravilhosa! cliente aqui, ó, é da Dual. Ô, Morro de Vini, inveja. fala pro Moreno que a gente aqui é profissional, nós somos professional. E a gente tá chamando ele de Renan porque ele é aluno da Lau e eu tenho que falar. Então, mas ele não quer, Moreno, eu tenho certeza que lá Moreno. na escola também todo mundo chamava ele de Moreno. É verdade. Ninguém conhece ele como Renan. Pois é. E a Letícia. Ah, é a sua irmã, não é? A Lê é Que minha também, irmã. É. maravilhosa. Ô, gente, mas falando, né, pensando aí na listinha, eu acho que o intercâmbio, sim, a gente só tem coisas positivas para falar, mas eu acho que a primeira da lista é a forma como a gente volta mudado, né, Vini? A gente É. abre a nossa cabeça, a gente começa a ver o mundo diferente, então acho que sair do nosso país e ir lá para fora. Fazer um intercâmbio é viver como um local. Então você É. deixa de ser, né, um cidadão brasileiro para viver, para ser um Um cidadão do cidadão do mundo. mundo. Exato. Exato. Então, vivenciar culturas novas. Aí eu coloquei aqui na lista. Então, né, abrir a cabeça, desenvolver o idioma dentro da cultura local. Eu acho que isso é muito diferente, gente. Você fazer um curso de inglês aqui no Brasil nunca vai ser a mesma coisa de você fazer um curso de inglês lá fora. Né? Não Então, mesmo. isso é um dos pontos, eu acho que um dos pontos mais positivos, se a gente colocar aí no primeiro lugar dessa lista, é a forma como você aprende o idioma lá e você já põe em prática esse idioma. E eu falo para as pessoas, até as pessoas que são mais introvertidas, mais quietinhas, que eu falo mais que a boca, né, Vi? Você também. Então Ó, a o gente Lucas vai Lins sempre. também cliente da Lau. Foi para Cape Town Ai, também. Lucas, maravilhoso. Pois é, gente, lá você sempre vai estar falando. E mesmo quando você está quietinho, às vezes num café, num lugar tomando alguma coisa, comendo alguma coisa, mesmo sozinho, eu falo Uhum. que é um bombardeio de informações, porque você está ouvindo as pessoas falarem, você está lendo coisas, você está vendo placas, então você está vivenciando o tempo todo. Então, essa Sim. imersão é uma dos outros pontos positivos do intercâmbio, né? É. Outra coisa, gente, as amizades que a gente faz, né, Vini? As amizades do intercâmbio são sempre amizades que você leva para o resto da vida. É muito engraçado. E com pessoas de culturas Do mundo inteiro. diferentes, Do mundo do inteiro. mundo inteiro. Aqui a gente faz um curso de inglês com conterrâneos nossos, brasileiros aqui e tal. E lá fora, né, você vai sempre fazer com pessoas de outras nacionalidades, de outras culturas, e é aí que você enriquece o quê? Você volta com uma bagagem cultural maravilhosa, né? Você desenvolve o idioma que você foi para estudar e às vezes acaba conhecendo outros idiomas, outras culturas, aprendendo sobre gastronomia, costumes, religião, enfim. É É. muito legal. Então, gente, se eu for falar aqui, a gente só vai ficar falando coisas boas, né, vida É, do mas tem os intercâmbio. perrengues também, que aí você fala, nossa, sério que eu tô Gente, mas passando por até isso? Vini, até os perrengues eu Perrengues são falo que são legais. perrengues bons, gente. Porque os perrengues, o que os perrengues faz? A gente criar mais segurança, né? Porque você vai dar um jeito de se virar nos perrengues, tendo que falar inglês, porque você vai ter que Tem falar, que falar, né? Não porque tem ninguém vai te jeito. entender, né? Não Pois vai é, mesmo. então você vai trabalhar o quê? A autoconfiança, a segurança. Então, até perrengue é ponto positivo Com certeza. no intercâmbio. Pois é. O mais desafiador do meu intercâmbio foi quando eu consegui pedir um lanche no Subway.
Sério, Vini? Mas por eles que você achou que foi o mais desafiador? Na época você Porque eles não falava? eu não falava muito, e assim, ele fala assim, ai, quer alface, quer não sei o quê, quer não sei o que lá, quer não sei o que, aí você fala, gente, Muita coisa, é né? muita coisa. Muita... Aí quando você fala, não, quero, não quero, quero, não quero, aí você fala, nossa, tipo, tô entendendo tudo que ele Já tá tô, falando. né? É. O mais É, desafiador para mim, Vini, foi eu cheguei no aeroporto e o traslado não tava. E aí, ele não tava, o motorista. E aí eu falei, cara, eu não vou me desesperar. Eu é. vou olhar direito, às vezes eu não tô enxergando o cara, né? E, meu, passou 10, 15, 20 minutos e ele não tinha chegado ainda. E o que E você fez? aí, então, eu fui no balcão de informações ali do aeroporto e eu tinha o número de emergência, só que eu não tinha telefone lá ainda e eu não estava conseguindo conectar no Wi-Fi do aeroporto. E aí eu fui e pedi para a moça do balcão de informações me ajudar. E aí, imagina, né? Não tinha um inglês espetacular aí para pedir para ela ligar e tal. E aí ela me explicou que ele já estava vindo, que tinha acontecido um problema com o carro, mas que ele Uhum. estava chegando. E aí, para eu esperar no mesmo local onde eu estava, que em 5 minutos ele chegava e de fato chegou. Mas imagina, já me deu dor de barriga, É, né? com Falei, meu certeza, Deus do cansada, né? céu, Cansada, com cansada, fome, querendo dormir, com descansar, fome, pé querendo chegar inchado. logo. É, Mas assim, tudo foi experiência que eu coloco como positiva. Porque às vezes acontece, então a gente já acontece. fala para os alunos também, né? Olha, se você chegar, o seu motorista não estiver lá, pode acontecer um imprevisto. Não se desespere, porque tem gente que vai o quê? Desesperar. Vai ligar para o pai, É, vai ligar para a mãe, vai deixar todo mundo desesperado e não necessita. Tem número de emergência. Isso também é legal a gente falar, Vini. Acho que dos diferenciais que a gente não falou da Lau, né? Então, isso também é um diferencial, gente. A gente oferece para os nossos alunos o serviço de transfer, né? O aluno chega no aeroporto, a gente vai buscar, e se ele quiser, quando for embora, a gente leva no aeroporto. Então, quando o aluno chega, tem lá o motorista da escola com uma plaquinha, com a logo da Lau, esperando o aluno no desembarque. Então, esse serviço, Vi, traz para o aluno um conforto, mas pode sim. acontecer, como aconteceu comigo do motorista não estar exatamente na hora que o aluno chega. Então, a gente tem o quê? Número de emergência com o WhatsApp. Então, né, você chega no aeroporto, você pode ter lá uma horinha gratuita de Wi-Fi, por mais que você não tenha um chip local ainda. Então, ai, não tô Uhum. achando meu motorista, conecta o Wi-Fi, manda uma mensagem de WhatsApp. Então, tem esse contato. Comunica a Isso é um agência, né? suporte, Pra gente também ficar né? esperto. Exato. Sim. E aí a agência pode me contatar também, aí eu tenho esse contato direto com a escola e a gente está aqui no mesmo fuso. Então, acho que o suporte por trás, Vini, da Lau em relação aos nossos alunos, isso também é uma coisa que conta muito como nosso diferencial, porque a Com gente tenta certeza. abraçar os alunos de todos os lados. Momento que ele chega no aeroporto, né, o transfer vai buscar, as nossas acomodações são acomodações próprias. Então, por exemplo, Cape Town, galera, você vai morar e estudar no mesmo local da escola, como o Vini falou no começo, né? Então, É. imagina, Vi, você tem ali todo mundo que está hospedado na acomodação é aluno da escola. Então, você não tem pessoas distintas que estão ali, que você não sabe quem são. São pessoas que você vai estar ali no ambiente de escola, todo mundo estudando. Outra coisa, o staff é todo contratado da gente, então a gente tem controle de todo mundo, então o suporte para o aluno ele é mais personalizado, né? É. Outra coisa, atividades, lazer, né? Para quem não sabe, Vilau quer dizer Language and Leisure, né? Leisure, dependendo aí Do da pronúncia sotaque. É. do sotaque. Então, a gente quer proporcionar para o aluno, sim, o aprendizado do idioma, o desenvolvimento do idioma, mas a parte de lazer e atividades também é por nossa conta, né? A Com gente certeza. entende que para o aluno é importante no intercâmbio ele explorar, ele conhecer e tal. E aí essa parte de lazer e atividades é bem completa com a escola também, né? Então, em É. Cape Town dá para fazer safari, a gente faz toda a programação para o aluno, os principais pontos turísticos. E aí, falando de diferencial, ai, adoro falar de diferencial, né? A escola de Cape Town, por exemplo, no dia que o aluno chega, vi na Tem, segunda-feira, tem um city tour, né? tem o Então, churrasco. tem o churrasco, né? Então, o city tour, na verdade, o nosso motorista fica uma tarde inteira com os nossos alunos novos que estão chegando naquele dia,
passando por diversos pontos turísticos da cidade de Cape Town, ele para, os alunos descem, vão, visitam os pontos turísticos, tiram foto, né? Então, bem legal. É bom O porque já dá bungee uma jump, ó, Renan teve situada, né? coragem de pular, gente. Eu não tive, confesso. Se tem uma coisa aí que eu tenho medo, é de altura. Eu não tive coragem, esse Falando corajoso por no mim. Renan, ele mandou uma perguntinha aqui. Eu tenho uma pergunta Diga aí. belíssima, na verdade, uma curiosidade. Qual o top das escolas da Lau? Quais os países que a galera mais procura? Se Cape Town estiver em último ou em segundo lugar, a lista estará errada. Gente. Não, pior que vai parecer que eu tô, tipo, puxando o saco demais de Cape Town, mas é Cape Town. Gente, para vocês terem uma ideia, esse ano, né, do segundo semestre de 2019 para cá, até março, né, que enquanto as coisas estavam caminhando super bem, eu tenho 2 destinos top of mind que eu posso colocar assim, Cape Town e Malta, que estão ali tete a tete. Tá? Isso porque, claro, gente, eu tô falando dos destinos LAU, né? Se a gente for pegar destinos de intercâmbio, claro que a gente vai colocar Canadá, Austrália, né? Mas da LAU, meninos, e respondendo a pergunta do Moreno, Cape Town com certeza. A gente tava já, nossa, com um número assim para Cape Town absurdo. E eu fico muito feliz, Vini, por quê? Porque a gente notou que os brasileiros começaram a abrir mais a cabeça, porque quando a gente fala de África, né? Eu, quando vou dar palestra em universidades e tal, ou até mesmo, às vezes, para os próprios agentes, eu via muita galera fazer, ai, África, mas fazer intercâmbio na África, gente, e eu ficava pé da vida, né? Falei, gente, mas peraí, né? Vocês estão tendo noção do que vocês estão falando? Vocês já foram pesquisar? Porque eu acho que as pessoas pensam que África é uma coisa só, é tipo Congo, Quênia, sabe? Assim, aquelas coisas que a gente vê muito que realmente tem pobreza, miséria e tal. Mas quando a gente fala da África do Sul, e especificamente de Cape Town, eu acho que tem uma diferença também entre Cape Town e Johannesburgo, né? Quando a gente fala da cidade de Cape Town, Vini, que cidade é aquela, né? Que casas super são aquelas? Estruturada. Que casas são aquelas? Não, e que ruas limpas são aquelas, né? Que dá de 10-0 aqui em São Paulo, centro da nossa cidade. Então, assim, estrutura da cidade é muito boa. Para os turistas é muito bom. O turista não sofre em Cape Town, gente. E questão de segurança é como qualquer outra cidade grande. Se você está em São Paulo, você tem momentos que você pode passar por assaltos, por furtos, enfim. Se você está em Paris, se você está em Londres, eu acho que é questão de se tem que acontecer, vai acontecer. Mas não vou te dizer que Cape Town é um destino que você deixaria de ir por conta de que você acha que é, né, inseguro. E aí vem mais um diferencial da Lauve, que é a localização da escola, né? E isso a gente coloca para todos os destinos, tá, Vi? Não estou colocando só Cape Town, não. Cape Town, a nossa localização é privilegiada porque a gente está em Sea Point, que é um dos pontos, assim, da cidade mais legais ali. Eu acho que de bairros, Sea Point é um dos mais bacanas para você ficar hospedado, porque ele te dá fácil acesso a todas as áreas boas da cidade. E né? no meu ponto de vista, não é um lugar, assim, óbvio que é turístico, né? Mas assim, não. Ele é turístico, mas não é abarrotado de turista, entendeu? Não, ele é local, na real, Vini. Exatamente. Eu falo que Sea Point é um bairro residencial comercial e que tem ali, né? As pessoas que ficam, que moram lá, que vão se hospedar lá, porque tem opções de guest house, Airbnbs e tal. E aí, se a gente coloca... E é mais vantajoso você ficar, né? Claro, quem não queria ficar em Camps Bay, em Clifton, né? Mas aí tem que ter um cacife para alugar alguma casa daquela, e nem sei se dá para alugar, né? Mas, imagina. Mas para os turistas é incrível. E outra, turista quer sempre estar num lugar, Vini, que ele tenha fácil acesso para tudo, para supermercado, para farmácia, para qualquer coisa que ele precise, né? Restaurante e tal. E isso a gente dá para os nossos alunos como opção, porque o walking distance da escola, você tem tudo. Você tem, se você quer McDonald's, você tem. Se você quer um restaurante mais requintado, você tem diversas opções. Para fazer o chip do celular. Você vai atravessa a rua.
Exato. Se você quer supermercado, você vai caminhando. Então, eu digo que é um ponto muito estratégico da a nossa localização. E dos Uhum. outros destinos, Vini, Torbay e Londres, a gente tem uma localização que eu falo que é aquela localização perfeita para um estudante de intercâmbio. Aí você me pergunta, mas como assim localização perfeita? Eu falo o quê, Vini? Você fazer um intercâmbio não é só você buscar uma instituição boa, de qualidade, que tem uma infraestrutura legal, mas uma instituição que te dê a oportunidade de vivenciar o que é ser um habitante local, né? Então, Uhum. Twickenham, que é a nossa localização em Londres, ela traz para o aluno essa experiência de morar numa área tradicional da cidade e não uma área cheia de turistas, uma área cheia de imigrantes, né? Então, isso Uhum. é muito legal da Lau. Então, quem quiser, por exemplo, Londres com uma outra visão, a Lau é uma ótima opção, E tá? Londres também você tem fácil acesso a tudo, né? Vamos combinar, Vini, é né? isso que eu falo. A gente está em Londres, em Twickenham. Twickenham é na zona 5 da cidade. Então parece que, nossa, meu Deus, a Erika tá me mandando para uma outra cidade fora de Londres, mas não é. São 20 minutos, Vini, de trem do centro da cidade, de Twickenham, onde a gente está, até o centro da cidade, até o Waterloo Station. Tá? Uhum. Então, o aluno caminha 3 minutinhos, porque a estação de trem está do lado da escola, e em 20 minutos ele está no centro da cidade. Então eu falo, 20 minutos aqui em São Paulo, poxa, às vezes a gente fica aí num trânsito absurdo para passar, né, 2 quadras em 20 minutos. E lá você sai de Twickenham, que é uma área super British, super charmosinha, e vai para o centrão da cidade e aí descobrir E e fora visitar os pontos também turísticos. que qualquer coisa, se a pessoa não quiser ficar nas acomodações da Lau e quiser alugar um quarto, enfim, é muito mais barato você alugar um quarto na Zona 5 do Sim, que você tá lá no centro, na Zona 2, né? exato. Tipo, é E Vini, surreal. independente, quem estuda mesmo nas escolas centrais, acaba que as acomodações acabam ficando nas zonas 3, Com 4, às vezes certeza. até, né, perto da zona 5. Então, é questão de perfil mesmo, né? Mas é Não, e importante as outra, pessoas saberem Eu, disso. eu, eu sempre, quando atendo um cliente ou falo sobre intercâmbio, eu acho que o intercâmbio é não só para você abrir a sua cabeça, mas é para você descobrir coisas novas, né? Tipo, Claro, sim, é legal você ficar no centro, mas assim, você não vai querer morar no centro porque é abarrotado de turista. super, Então, super. permita-se, né, a essas experiências novas. Você está afastado do centro, você vai ficar numa zona, né, que o restaurante vai ser mais barato para você comer, por exemplo. Você vai ver a Exato. arquitetura residencial como, né, como você vê nos filmes, por exemplo, né? Você vai ter aquele lifestyle de um britânico, no caso, né? Total, total. E isso é um dos pontos que eu, né, seguindo aqui a minha lição de casa, que eu ia falar, Vi, questão do investimento, né? Então, quando a gente pensa também no nosso estudante, né? Lá eu não vou dizer que é a escola mais barata, mas eu acho que É, dentro do nosso perfil de qualidade nós temos um custo-benefício bem, bem legal. Então sim. a gente busca, né, além do preço do curso, dos preços das acomodações, pensar no bem-estar do estudante, porque É o porque intercâmbio. quando eu penso em Lau, eu não penso, é óbvio, eu não penso na escola mais barata, mas eu penso em experiência. É isso que Exato, a Léo exato. vai proporcionar para o estudante. Não só professores bons, né? Aula com uma dinâmica super legal, mas também é justamente isso que você falou. Vai ter uma série de atividades para o estudante fazer fora de sala de aula. Eles vão se preocupar, por exemplo, no seu primeiro dia de aula, de te levar para conhecer os pontos turísticos, por exemplo. Né? Então, a Exato. Lau é uma escola de experiência. Total, Vi, total, é exatamente isso. E quando a gente pensa na experiência, a gente pensa também no investimento do aluno. Então, no sentido de, poxa, a gente propicia para o aluno morar e estudar no mesmo local. Então, ele já não vai gastar com transporte diário para ir e vir da escola, né? Se ele Uhum. opta por ficar numa residência. A gente oferece nas acomodações café da manhã incluso já, né? Oferece a opção do traslado. Então, isso tudo facilita muito para o cliente no sentido de investimento também, né, Vi? Uhum. Então,
isso é legal a gente falar, porque, pô, mas se eu ficar numa host family, aí é diferente. Você investe um pouco menos numa acomodação em casa de família, mas aí você vai ter um investimento do transporte, talvez, porque podem ter famílias que não ficam walking distance, né? Exato. Mas isso é bom a gente falar. E, Vini, outra coisa legal que é importante a gente passar no sentido de a Lau é uma escola que trabalha, a gente não tem livros próprios, a gente trabalha com a National Geographic É isso Learning. que eu ia Então, comentar. esses livros são incríveis, Vini. É. Assim, além da gente ter só professores nativos, a gente tem professores que são professores celta, então eles precisam ter, no mínimo, a certificação celta, que é uma certificação de Cambridge, para você lecionar o inglês como língua estrangeira. Então, são pessoas ali que não são simples falantes do idioma, eles são realmente pessoas especializadas para ensinar o inglês. E aí, aliado, né, a esses materiais que são incríveis, eu acho que os livros, para quem não conhece, dá uma pesquisada no Google, gente. É Os super livros da moderno, National são Geographic, temas super eles são atuais. modernos, temas atuais, então eles te E não preparam é. para você conversar sobre coisas. Se duvidar, vai Eu ter falei, Covid daqui uns dias nos livros ali, e não é uma né, falando sobre metodologia Covid. que às vezes eu vejo em algumas escolas assim, que não é uma metodologia infantilizada. Porque, Não às é. vezes, quando, por exemplo, você está num nível mais básico, por exemplo, às vezes, sei lá, tipo, tem um balão, sabe umas coisas assim, tipo, de Umas criança, coisas, né? Desenho, desenho. frutinha, coisinha com cores. Não, não Isso. é nada disso, gente. É. Não é. Até para os nossos adolescentes, Vini, claro que a gente não está focando tanto aqui em adolescente, mas até para os adolescentes, a metodologia, os livros e tal, eles são bem distintos, bem diferentes, sabe? Não tem essa coisa muito infantilizada. E para os adultos, a gente entende, é público adulto, a gente sabe que o material é uma coisa muito importante. E o que é legal da Lau é que não é uma metodologia engessada também, Vini. O Uhum. professor segue livro, mas o professor também aborda assuntos fora do livro, coisas que ele traz, né? Traz com os alunos, olha, o que vocês querem falar na próxima aula? Estão a fim de debater alguma coisa, algum assunto diferente? É flexível a metodologia, sabe, Vi? E Uhum. flexível no sentido de envolver os alunos no que eles querem aprender, no que eles querem discutir. Claro, não saindo do foco, porque a gente tem Sim. sempre que manter a linha de raciocínio, né, do ensino em si, mas envolver o aluno no conteúdo que eles querem ter, sobre o que eles querem falar. E isso acontece também, Vini, que é uma das coisas que a gente oferece também nas aulas fora da sala de aula. Uma vez por semana, os professores saem com os alunos para fazer uma aula fora. Não sei se o Moreno experimentou isso em Cape Town, mas Cape Town, por exemplo, é um dos destinos que tem mais coisa, que dá para ir para a praia, dá para Uhum. ir no bar, né, ali na região, dá para ir para um café. E é legal porque você sai daquele ambiente de sala de aula e vai ter uma aula fora. Então, isso é muito legal, porque aí você começa a vivenciar. Ele tá chorando, coitado. Saudades. Pois, Eu também pois é. choro. Eu sinto saudade também, assim, quando eu Eu estudei também. foi incrível. Então, acho que isso é muito legal da gente falar, Vi. Então, dá para a galera, né, já se programar aí para os próximos, né, para os próximos meses aí que a gente, na verdade, não sabe quando tudo reabre, Vi, né? A gente está planejando reabrir, né? É, Londres e Cape Town agora a partir de setembro. Então, se tudo der certo, se os governos locais realmente reabrirem fronteiras e tal, a gente já vai estar preparado, se Deus quiser, se Deus né? quiser. E Torbay volta em 2021. Torbay a gente já sabe que a gente não reabre esse ano ainda, mas a partir de 2021 a gente volta. Legal. Então, aí as pessoas, né, vão se programando, vão conversando aí com o Vini para pensar aí Planejar. em uma dessas três opções de destinos, né? E outra coisa que eu ia falar, Vi, veja se eu estou esquecendo de mais alguma coisa, assim, que eu não falei. Não, acho que a Mas gente acho que a falou de gente, tudo. acho que, né, nesse bate-papo a gente foi introduzindo toda aquela listinha, né, sobre o que a gente precisava falar que é importante. Com certeza. Mas que eu ia te dizer. Ah, promoções, Vi, não podia Ah, é. esquecer.
Isso que é legal, assim, Vi, a gente, normalmente, quando vira o ano, né, o semestre, a gente fica com promocionais até junho, e aí, a partir de julho, normalmente a gente encerra os promocionais e começa, aumenta um pouquinho, começa outras coisas para o segundo semestre. Esse ano, a gente não vai mudar os preços, tá? Então, é importante passar para a galera que a gente está ainda trabalhando com preços que vêm desde o começo do ano, então, preços que são muito bons. Não vamos aumentar os promocionais, então a gente estendeu aí pelo menos até o final de agosto os Legal. promocionais atuais. Então, assim, se você conta os promocionais, a gente está dando aí descontos de mais de 30% nessas promoções. Então, isso Uhum. ajuda muito aí para a galera que está se planejando, tá? E para o ano que vem, Vi, a gente vai manter os preços 2020. Então, a galera que tá, né, que sabe que não vai dar para ir agora, já pode aproveitar a Os promoção agora valores. de 2020 para ir para Para ir ver. 2021. Exato. Ótimo. Em 2022, tem gente que está planejando também. Ah, eu não posso ir em 2021, queria já pensar em 2022. Posso? Pode, e pode utilizar os preços agora das O promoções de bom é que dá para a 2020. gente fazer uma forma de pagamento bem extensa, né? Porque a gente sabe que não tá fácil para todo Exato. mundo, né? Vai Não tá pagando fácil. de agora, né, Vini? E aí até Uhum. quando for viajar já tá com o intercâmbio pago praticamente. Aí vai pensar Exato. no aéreo, na grana que vai levar para o dia a dia lá, né? Ô, Uhum. Vi, é que você me Diga. perguntou de preços. Será que a galera tá querendo ter uma ideia mais ou Será? menos assim de Manda investimento? coraçãozinho se vocês Você querem. acha que eu falo? Ah, não sei, só se Gente, tiver coração. Se não tiver coração, a gente eu não vai coloco falar. na real, assim, eu sempre penso num programa de 4 semanas, né, Vini? Que é o Isso, o programa, assim, pacotinho, né? o pacotinho montadinho de 4 semanas com acomodação. Sempre, assim, tô colocando acomodação compartilhada, então, né, que é o mais barato, tá? Só em Londres que é acomodação individual. Então, por exemplo, se vocês pensarem aí em 4 semanas na Lau de Londres, ficando em casa de família, num quarto individual, um investimento de 1.577 libras, para ser bem exato. Não sei quanto está a libra hoje, né, Vi? Mas um investimento aí de uns 7 mil reais, 8 Por mil aí, reais, mais ou mais ou menos, né? menos. Uhum. Em Torbay, que é um destino mais barato, Torbay, gente, é Inglaterra também. Vai dar a oportunidade de você conhecer Londres, mas você vai viver numa área totalmente British, tá? Uhum. Então, lá a economia também é legal. Então, são 300 libras mais ou menos, quase 400 libras de economia. Lá custa 1.150 libras. Então, você vai jogar aí mais ou menos uns 6 mil, cinco Por mil, aí. não sei quanto tá ainda, É, né? seis, dá uns Então, 6,5. 6,5, né? E aí, oi, Muri. E aí, o investimento mais barato até para o dia a dia, tá, Vi? Porque você comprar coisas no supermercado em Londres, o transporte público em Londres, já demanda um Não, investimento maior. é, Em Torbay, não. 300 libras, né, que é justamente a Você já diferença. vive Nossa, gente, é muito dinheiro. É 300 Você já libras é vive a muito dinheiro para viver. semana, assim, as semanas, né? O pacotinho de 4 semanas em Torbay, por exemplo, com essas 300 libras, né? Talvez você É, vai precisar de um pouco mais, se de repente você quiser sair mais, comer mais fora e tal, mas dá para viver essas dá. 4 semaninhas com essas 300 libras aí no sentido de alimentação, transporte e essas coisas, tá? É, E em Cape Town, a pergunta que não quer calar, né? Em é. torno de US$ 1.576. Aí Cape Town é dólar, né? 1.000 1.576. vai dar uns 9.500 reais, mais ou menos. Pensando agora que o dólar tá um pouquinho mais alto, né, Vi? É, exato. Porque Cape Town é um. Só que aí, o que que é importante a gente sempre, né, alertar a galera? Cape Town é destino que você vai investir em dólar, o aéreo em dólar, mas a grana lá é o rand. E É. aí, o rand é bem mais, menos valorizado que o real. Para Então, ter uma ideia, o real e o rand, tipo, o real vale 3 vezes mais ou menos, né, do que o rand. tem, ele oscila um pouquinho, 3, 4 por 1, né? Então, Isso.
para nós brasileiros é legal a gente falar para a galera, porque é um país barato para se viajar, para comer, para passear. É Então, o muito que você vai barato. precisar para o dia a dia lá é o que você vai economizar, né? Quando Nessa eu economia. fui, eu lembro que eu comi camarão, peixe, ostra, tipo, Uh, meu, um balde assim de frutos do mar. O Lucas até comentou aqui, Você comeu falando. no Ocean Basket, não foi? É, Gente, esse restaurante, inclusive tem um na Man Road, ele é um restaurante só de comida, como se fala assim, de frutas do mar. Frutos do mar. frutos do mar e tal. E, gente, É muito assim, barato. maravilhoso. E são uns camarõezões, assim, ó, maravilhoso, maravilhoso. É, Então, é um destino que você come bem e você paga pouco, é. né? E quem gosta de beber, bebe bem e paga pouco. Bebe O muito, Lucas bebe. falou aí que fechava o corner bar todo dia, olha aí, ó, bebendo, né, Lucas? Espero que você ia pra aula no outro dia de... Mas ia, senão ele não tinha pego o certificado no final. É. Ai, meu Deus. Ele foi meio na pandemia, né? Depois eu acho que ele. É, Ai, gente, olha o só, o Moreno tá Lucas. falando das feiras gastronômicas. Realmente, gente, as Ah, é feiras são verdade. incríveis, né? Nossa, tem uma Comida feirinha ali em muito boa. frente o Jardim Botânico. Nossa, é incrível. Maravilhosa, é verdade. Do Kirsten Bosch. É É isso, muito verdade, legal. Vini. Bem lembrado. Pois é, Vi. Acho que falamos tudo. A Falamos gente de tem tempo tudo. ainda? Nem A- sei. Eu acho que a gente tem um pouquinho, mas acho que a gente já falou de tudo. Acho que se alguém tiver dúvidas, acho interessante me procurar do All Travel Sim, para esclarecer, para a gente poder fazer um orçamento direitinho para todo mundo. Eu acho que para quem quiser aproveitar o momento, né, infelizmente, né, da pandemia, mas assim, a escola continua com as promoções, continua com os valores do passado, e você ainda pode ir para 2022. Então, assim, basta planejar, a gente conversar tudo direitinho, alinhar isso, as vontades, as expectativas. Com certeza, desses três destinos da Lau vai ser assim perfeito para o seu intercâmbio. E, e eu acho que é isso, eu acho que o momento é esse. Né? Infelizmente, é a gente está isso. num momento ruim, mas a gente tem que aproveitar as boas oportunidades. Sim, eu acho que esse Né? momento a gente tem mais tempo, né, Vini? De Sim. olhar, pô, deixa eu ver essa escola. Vai lá no site da escola, pesquisa, entra no YouTube, vê os vídeos, No sabe? nosso Eu acho que orçamento já vai vários vídeos já também vai para a tudo, pessoa. todos os links, né, Vi? Uhum. Pesquisa o destino, pesquisa. São destinos, a gente falou aqui de destinos, por exemplo, que não precisa de visto, então você já não vai ter essa preocupação. Cape Town não Exato. precisa, Inglaterra não precisa. Então, eu acho que tudo que for facilitador hoje, né, Vi, nesse Com momento que tudo certeza. é difícil, né, já ajuda demais. Então, eu Uhum. acho que a gente conseguiu passar aqui para a galera um pouco, né, da visão do que é a Sim. Lau, que é uma Acho que escola, né, de depois super dessa, todo mundo vai qualidade, querer ir para Cape, vai querer pensar em viagens, porque foi incrível a nossa conversa. incrível. Foi Pois é, e incrível. aí pensar, né, colocar Cape Town realmente como uma opção, e quem quer conhecer a Inglaterra, a gente tem dois destinos legais aí também para a galera. Tá bom, Vi? Beleza? Obrigada, meu querido, um Morrendo de beijo. saudade de Obrigada, você. Moreno. Obrigada a todos aí que participaram, comentaram, os ex-alunos da escola, fico muito feliz, né? Ô, Vini, acho que, olha, Também. você vai ter um possível, você vai ter que ajudar o Moreno a morar em Cape Town, que Ele virou já me sonho ligou. de É, meta de vida dele. Você eu vou, ajude ele, por eu vou até favor. depois entrar em contato com você para saber, para a gente ver se a gente descobre, de repente, de fazer faculdade, alguma coisa assim lá, porque, né, enfim, o Moreno está Para interessado conseguir nisso. questão do visto, né? Isso, A gente vai exato. falar sobre isso. Tá bom. Fechou, queridos. Beijo, Beijo. gente. Até. Doida para te ver Brigadão. pessoalmente, Vi. Também Se tomar uma cuida. cervejinha. Beijo, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.